Hoje a gente vai direcionar os nossos conhecimentos adquiridos para o cérebro, para os benefícios do sono no cérebro. Eu vou falar para ti que gosta de entender como o nosso cérebro funciona, como que a nossa capacidade de aprendizagem funciona, como que funciona a nossa memorização, o que a gente pode fazer para melhorar esses sintomas de memorização, de aprendizado, de memórias de longo prazo, memórias de curto prazo. Então fica comigo que eu vou abrir essa série de benefícios para o cérebro com a aula de hoje. E para isso eu vou transmitir minha tela contigo. A gente tem bastante coisa para falar. Vamos lá. Mas antes de falar sobre isso, eu tenho uma descoberta sensacional para compartilhar contigo. Os cientistas descobriram um novo tratamento revolucionário e esse tratamento tem vários benefícios. O primeiro deles é a longevidade, ele te permite viver por mais tempo, ele melhora a memorização de curto prazo e de longo prazo, ele melhora a capacidade de aprendizado, ele te torna mais criativo, ele te torna mais atraente, ele te torna mais magro, te mantém magro, né? Ele te diminui o desejo por comida e por se alimentar de uma forma excessiva, ele diminui a probabilidade de tu tornar a ter câncer e demência, além de outras doenças neurodegenerativas, ele diminui a probabilidade de tu ter ataque cardíaco e derrame cerebral, ele diminui também a chance de tu ter diabetes, ele te torna menos deprimido, menos ansioso e, por fim, ele te torna mais feliz. Tu tá interessado nesse medicamento? Tá interessado nesse tratamento revolucionário? Bom, então é sobre isso que a gente vai falar. Bom, claro que esse tratamento ele não foi descoberto recentemente, ele já existe e esse tratamento nada mais é do que o sono, né? Tudo isso o sono causa, o sono traz esses benefícios e eu trouxe essa descoberta sensacional desse livro Porque Nós Dormimos, né? E eu vou falar sobre ele hoje, sobre esse capítulo que trouxe essa descoberta sensacional, né? Bom, então a referência que eu utilizei na aula de hoje foi esse livro do Matthew Walker, né? Porque Nós Dormimos é um livro sensacional que eu uso eu já usei em várias aulas aqui como referência, né? Além de outras referências para eu complementar essa série Benefícios do Sono para o Cérebro. Para quem é essa aula? Essa aula é para quem quer dominar o seu sono, é para quem busca atingir equilíbrio entre o sono e as demais áreas da vida e para quem quer melhorar a sua capacidade cerebral, obviamente, né? Se tu tem esses objetivos, tu tá inscrito no meu canal, é para isso que tu tá aqui comigo, vamos nessa. O que você vai aprender? Bom, eu planejo dividir esse conteúdo em 3 aulas, tá? A aula 1 tem a parte um pouco mais teórica, né? Porque o sono é importante antes do aprendizado, então eu vou falar sobre o sono antes do aprendizado, o que os cientistas estão descobrindo, o que eles entenderam, o que eles já sabem sobre isso. E depois disso vem a parte um pouco mais prática, que são dicas para estudantes e pessoas em geral que querem melhorar o seu aprendizado, melhorarem a capacidade de aprendizado e de memória. Te interessa? Então fica comigo. Bom, na aula 2, a gente vai falar sobre o sono depois do aprendizado e também o sono como uma limpeza da mente. Então, tem bastante conteúdo aqui para falar. Eu estou pensando ainda se eu vou dividir em aula 2 e 3 ou deixar somente uma aula 2. E na aula 3, provavelmente, vou falar sobre o sono para outros tipos de memória, né? E os impactos do sono em atletas de alta performance e na performance física. Então, não está bem definido quantas aulas vão ser, talvez sejam 3, talvez sejam 4, mas por enquanto o cronograma é esse. Então, vamos começar. Vamos falar sobre o suposto remédio milagroso, né, que é o sono. Os benefícios são atingidos quando dormimos a quantidade necessária suficiente para cada indivíduo, né? Então, eu já comentei diversas vezes que isso é genético. Para tu saber quantas horas tu precisa dormir por noite, tu precisa entender um pouco mais sobre ti, sobre teus hábitos e depende de vários outros fatores, né? Então eu já gravei uma aula bem profunda com bastante conteúdo sobre isso, que se chama Quanto Tempo Precisamos Dormir. Eu vou deixar o link aqui embaixo no card também, para tu seguir lá e entender quanto tempo tu precisa dormir. Mas dado que tu dorme o suficiente,
dado que tu dorme a quantidade suficiente para ti, tu tem esses benefícios desse remédio que é o sono, né? Então, nada disso é errado ou exagerado. O sono de fato tem todos esses benefícios para o corpo e para a mente. Já foram escritos mais de 17 mil artigos científicos bem documentados. Isso foi até 2017, eu tirei também da fonte do livro, Porque Nós Dormimos. Então o livro é de 2017. Até hoje foram feitos mais de 17 mil artigos, né? A gente tem ano de 2018 e 2019 acontecendo, que já aconteceram. Esse medicamento é gratuito, né? Tu não paga nada para dormir. E a gente segue nos esquivando desses benefícios naturais. Então, a gente segue com uma tendência na sociedade de dormir cada vez menos, de ter mais luz, cada vez mais luz no nosso dia, né, na nossa noite, nos privando desse sono tão necessário para a gente ficar bem. Então, esses próximos conteúdos, essas próximas aulas, essa e as próximas aulas, vão ser os benefícios do sono para o cérebro. Então, eles têm com o objetivo de desenvolver conhecimento e sanar essa educação frágil que fala para a gente dormir menos, para a gente dormir pouco, que não tem problema nenhum, né? Então, nada mais é do que uma transmissão de mensagem de saúde pública, né? O sono é uma cura para várias doenças que as pessoas não sabem. Então, o sono é um provedor universal de assistência médica, tanto para a mente quanto para o corpo, né? Se tu tem gripe, tu dorme bem, tu vai ter menos chance de ter mais gripe, de piorar essa doença, e tu vai curar essa doença. Se tu tá cansado, se tu tá com câncer, vai tendencialmente curar o câncer, né? Claro que não é curar, mas tendencialmente vai fortalecer todos os teus sistemas imunológico, sistema reprodutor, sistema cardiorrespiratório. Todo o nosso corpo se beneficia com mais sono e isso tende a curar várias doenças. Então, por isso que o sono é um provedor universal de assistência médica. Então, seja física, seja mental, sempre aplica uma receita. Ou seja, quanto mais a gente dormir, melhor a gente vai ficar, tanto na saúde física quanto mental. Então, vamos lá? Vamos para a aula, então. O sono para o cérebro. Todos os estágios do sono possuem benefícios cerebrais distintos. Todos eles, né? O NREM leve, NREM profundo e o REM, todos eles têm benefícios para o cérebro em níveis distintos, né? Então, para quem não se lembra o que são essas fases do sono, relembrando sobre os ciclos de sono, a gente pode dormir cerca de 4 a 5 ciclos por noite, né? A gente dorme geralmente 4 a 5 ciclos de sono por noite, que dá cerca de 6 a 8 horas, né? Algumas pessoas dormem um pouco mais ou um pouco menos, né? Cada ciclo de sono dura mais ou menos 90 minutos. E dentro desse ciclo de sono, a gente tem 5 estágios do sono. 4 deles são o NREM, né? Que é o NREM fase 1, fase 2, fase 3, fase 4. E o quinto estágio é o REM. Então, se tu não sabe o que é isso, também está naquela aula, porque quanto tempo devemos dormir, tá? A explicação do que é um ciclo de sono lá. Então, entra lá que tu também vai entender tudo sobre o ciclo de sono e também quanto tempo tu deve dormir por noite. Então, nenhum dos estágios é mais importante do que o outro. Todos eles são importantes de formas diferentes, né? Então, um benefício especial do sono é a memória, né? Todos aqueles benefícios que a gente citou ali, que a gente viu na aula, são importantes, são benefícios, são melhorias que o nosso corpo sofre com o sono, só que especialmente eu vou falar aqui sobre a memória, né? Tanto de curto prazo quanto de longo prazo, e tanto para liberar espaço para a gente aprender mais. Então, basicamente, a gente aprende coisas que grava no nosso espaço, no nosso HD mental, como se fosse um pendrive, que é uma memória de curto prazo. Depois que a gente dorme, a gente transfere nossa memória de curto prazo para a memória de longo prazo, que digamos que é um HD grande, que lá registra todos os seus aprendizados que tu vai manter, que tu vai gravar. E o sono também vai fazendo essa transferência, né? E vai liberando espaços disponíveis para a gente aprender mais. Então, é mais ou menos como funciona o sono. Então, atenção especial a todos os estudantes. Todos vocês
devem prestar muita atenção nessa aula, porque se tu aprende muito durante o teu dia, se tu segue aprendendo, se tu é um estudante para concurso público ou para qualquer tipo de concurso, para vestibular, para tu quer entrar numa faculdade, tu estuda para uma prova longa, que vai demorar para chegar, que tu tá estudando, para chegar numa prova longa, tu precisa reter muitos conhecimentos. Essa aula é para ti, especialmente. Então vamos lá. Vamos falar sobre o sono na noite anterior ao aprendizado. Bom, então a gente já entendeu que a gente absorve novas informações o tempo todo, seja através de cheiros, seja através de informações, seja através de olhares, de percepções sensitivas, emocionais, enfim, a gente está absorvendo várias e várias informações de todos os tipos o tempo todo. Então, como ocorre essa absorção dessas novas informações? É pelo hipocampo. O hipocampo é uma estrutura presente no nosso cérebro, ela é do tamanho de um dedo mais ou menos, e ela fica bem no meio do nosso cérebro, e lá a gente armazena todas essas informações de curto prazo. Então é como se fosse um pendrive para as memórias de curto prazo. Então, se tu viu alguma coisa durante o teu dia, tu prestou atenção naquilo, tu vai armazenar no hipocampo, que é uma memória de curto prazo. Se tu percebeu, ouviu alguma coisa, se tu aprendeu algo novo, se tu enfim, sentiu alguma emoção, tu vai se lembrar de tudo aquilo pelo hipocampo. É uma memória de curto prazo, e o problema disso é que quando enche, prejudica a capacidade de gravarmos novas informações. Então, isso é limitado no nosso dia. Quando a gente está aprendendo muita coisa, muita coisa, a gente vai tender a lotar o nosso hipocampo, e a gente vai diminuir um pouco a capacidade de aprendermos coisas novas, de sentirmos coisas novas, de absorvermos novas informações. Então, tem uma necessidade da gente dormir para a gente liberar esse espaço para a gente aprender novas informações. Então, é assim que a absorção de novas informações funciona, né? Então, o que o sono antes do aprendizado faz com a memória? O sono antes do aprendizado promove a regeneração ao cérebro e a capacidade de aprendizado, como eu mencionei. Ele abre espaço para gravarmos novas informações. Ele tira o que tu aprendeu, que tu não vai usar para fora, e o que tu quer manter, ele leva para o compartimento de memórias de longo prazo, que ele é muito maior. Então, ele faz essa transferência e ele elimina o que não é útil. Então, foi feito um estudo científico pelo Matthew Walker, que é o doutor que escreveu o livro, né? Esse livro, novamente recomendando aqui, é um livro espetacular. Ele escreveu um experimento, ele fez um estudo científico que está documentado nesse livro, né? E é do livro que eu trouxe a fonte. Ele pegou 2 grupos expostos a sessões de aprendizado. Metade do grupo com uma soneca de 90 minutos entre as sessões, e metade do grupo sem a soneca. Então, a sessão 1 foi uma memorização de 100 pares rostos ao meio-dia. Então, ele pegou 2 grupos, todos eles fizeram uma sessão de aprendizado. Eles recebiam a informação de um nome e de um rosto, e eles tinham que memorizar de quem era aquele rosto, de quem era aquele nome, e eles fizeram isso durante 100 vezes ao meio-dia. Então, metade do grupo tirou uma soneca de 1h30 e a outra metade não tirou a soneca de 1h30. Fizeram outras atividades, navegaram na internet, ou se entreteram com jogos de tabuleiro, por exemplo. E depois, às 6 horas da tarde, eles fizeram uma nova sessão de memorização de 100 pares rostos às 6 horas da tarde, como eu falei. E a hipótese que ele queria testar: a capacidade de aprendizado declina com o tempo contínuo de um indivíduo acordado, ou seja, quanto mais a gente fica acordado, menor é a nossa capacidade de aprendizado. E a outra hipótese: o sono pode reverter esses efeitos e restaurar a capacidade de memorização e aprendizado, ou seja, o sono pode melhorar a nossa capacidade ao invés da gente ficar acordado. O que é melhor, a gente ficar acordado ou a gente ficar dormindo, né? E o resultado foi que na sessão 1, ambos os grupos com resultados semelhantes, obviamente, né? Depois, houve uma sobrecarga do hipocampo. Com a sessão 1, o nosso hipocampo já ficou
Sobrecarregado, os dois grupos já tiveram esse sobrecarregamento, porque eles aprenderam muita coisa em um período curto de tempo, e na sessão 2, os pacientes acordados foram progressivamente piores. Ou seja, pacientes que descansaram tiveram resultado 20% melhor na memorização. Ou seja, antes do aprendizado da segunda sessão, os pacientes dormiram 1h30, uma soneca que passou pelos 5 estágios do ciclo de sono, né? E eles foram 20% melhor do que o time que não dormiu. Então, esse é um resultado muito importante, muito interessante, né? Que nos mostra que o sono, sim, tem a capacidade de regeneração da nossa memória, né? Então, o que no sono produz esses benefícios de aumento na capacidade de memorização e aprendizado? O que dentro do sono que produz esses resultados, né? E o resultado e a resposta para isso é o sono NREM leve fase 2, né? E além disso, os fusos de sono. Então, mais precisamente na fase 2 é a fase que a gente tem mais fusos de sono, né? O que são fusos de sono? Fusos de sono são rajadas de ondas elétricas curtas e poderosas. Então, os médicos colocam uma pessoa a dormir e eles ficam olhando para as ondas cerebrais das pessoas e quando a gente chega no sono profundo, as ondas se tornam lentas, né? E no sono leve ainda, as ondas estão mais rápidas e nessa etapa do sono, a gente tem fusos de sono que são rajadas de ondas elétricas curtas e poderosas, né? Elas são ondas muito acima das outras que tem um poder especial, que um dos poderes é essa regeneração do sono, né? E elas ocorrem especialmente no sono NREM. Elas auxiliam a bloquear os barulhos externos do indivíduo que está dormindo. Então, quanto mais fusos de sono o indivíduo tem, menos chance ele vai ter de acordar por um ruído externo. São impulsos elétricos que levam informações do hipocampo ao córtex, né? O nosso córtex é o local que guarda as memórias de longo prazo. Então, os fusos de sonos levam a informação da memória de curto prazo para a memória de longo prazo. Então, além disso, tem o reabastecimento da capacidade ao aprendizado. Ou seja, o nosso hipocampo fica totalmente completo, totalmente esgotado, né? Claro que não é totalmente, mas muito esgotado. Então, quando a gente dorme, o fuso de sono leva aquela informação do hipocampo para o córtex, da memória de curto prazo para a memória de longo prazo. Quanto mais fusos de sono tiver, mais informações vai levar para o córtex e mais o teu hipocampo vai ficar liberado para aprender coisas novas. Então, foi feito um estudo científico, né? Foram feitos testes em idosos de 60 até 80 anos. E um dos fatos, né? Existem 2 fatos nessas pessoas, nesses idosos. Eles têm menos fusos de sono do que adultos saudáveis, né? Então, há uma redução natural de 40% dos fusos de sono. Então, se tu é um adulto saudável, tu tem 100%. Se tu é um idoso de 60 a 80 anos, tem uma redução de 40% nesses fusos de sono naturais, conforme os adultos saudáveis, né? E o fato 2 é que a memorização e aprendizado são prejudicadas com a idade, né? Então, os cientistas quiseram testar uma correlação entre fusos de sono, entre diminuição de fusos de sono e diminuição da memória com a idade, né? E o resultado foi que sim, há correlação. Quanto menos fusos de sono a pessoa tem, menos memorização ela vai ter e menos aprendizado também, menos capacidade de aprendizado ela vai ter. Ou seja, os idosos perdem a memória, eles perdem a capacidade de memorização muito por causa dos fusos de sono que diminuem com a idade. Então, os fusos de sono são muito importantes nesse sentido, né? Então, quanto mais fusos de sono, mais restauração no aprendizado e na memória, como eu já comentei. E aqui uma pergunta: como aumentar os fusos de sono em uma noite? Então, se a gente já sabe que quanto mais fusos de sono a gente tem, melhor a nossa capacidade de memorização e aprendizado,
como que eu posso aumentar os fusos de sono numa noite? E a resposta é muito simples, dormindo mais tempo, né? Sim, a quantidade de sono também é muito importante. A gente fala aqui muito de qualidade de sono, melhorar a qualidade do sono, melhorar os hábitos para ter um sono de qualidade. Só que também a quantidade do teu sono também é importante, porque não adianta dormir com muita qualidade durante muito pouco tempo, que tu vai ser prejudicado em outros fatores, né? Então, a quantidade de fusos de sono é especialmente alta no início da manhã. Então, se tu perde esse sono do início da manhã, por exemplo, tu dorme, às vezes as pessoas dormem 6, 5, 4 horas e elas perdem o sono da manhã, do início da manhã, ou então se a pessoa é um estudante, dorme da meia-noite às 6 ou das 11 às 5, ela vai perder uma etapa de sono durante a manhã, que é onde mais ocorrem os fusos de sono, né? Então, atenção a isso. Depois a gente vai falar algumas dicas para as pessoas que estudam muito, né? E uma das dicas é justamente não perder esse sono inicial da manhã, porque vai perder um pouco da capacidade de memorização e aprendizado. Bom, então voltando aqui, os fusos de sono são então os responsáveis por melhorar a nossa capacidade de aprendizado e de memorização. Então, outro ponto aqui, dormir menos de 6 horas certamente prejudica os benefícios da restauração de aprendizados em geral. Como a gente comentou, né? Quanto mais tu dormir, mais fusos de sono tu vai ter, e tendencialmente na fase 2, no sono NREM fase 2, que é onde ocorrem mais os fusos de sono, e quanto menos tu dormir, menos NREM fase 2 tu vai ter, e menor vai ser a tua restauração da memória e de aprendizados em geral. Então, existem muitas queixas de idosos e de todo mundo sobre falta de sono, e elas devem ser muito levadas a sério, né? Levadas em consideração quando os idosos se queixam por sono, por não dormir bem, ou então aquelas pessoas que têm apneia, aquelas pessoas que têm insônia, aquelas pessoas que têm distúrbios de sono, elas não dormem direito e elas prejudicam vários benefícios do sono na vida delas, e um deles é a memória, né? Então, se tu é uma pessoa que anda muito esquecida, não se lembra onde que tu deixou as chaves, onde que tu deixou as coisas, tu não se lembra das coisas que comentaram contigo, um dos possíveis problemas que tu pode estar enfrentando é dormir mal ou estar dormindo pouco, né? Então, outro ponto para refletir aqui, será que os horários das escolas dos jovens e adolescentes em geral não deveriam ser repensados? Ou seja, os estudantes vão todos os dias para a escola aprender, ter sessões de aprendizado que são longas, né? E quando eles deixam de dormir, quando eles vão para a escola muito cedo pela manhã, eles estão perdendo horas importantes de sono ali entre 6, 7, 8 da manhã. Se eles fossem para a escola às 9 horas da manhã, muito possivelmente eles teriam um período maior de fuso de sono e eles teriam sim melhorias nos benefícios de aprendizado e de memorização. Inclusive, já foram feitos estudos sobre isso, que eles mudaram o horário de início da escola dos jovens e eles fizeram alguns estudos e sim, há uma correlação. A gente vai discutir em outra aula, mas sim, os horários das escolas sim são muito cedos, muito cedo. Bom, então, vamos para as dicas práticas, né? Para quem são essas dicas práticas? São para aqueles estudantes de vestibulares em geral, são para aqueles concurseiros, para todo mundo que estuda para uma prova longa, né, como eu já comentei antes, são para as pessoas que aprendem muitas coisas novas no dia, elas estão o tempo todo aprendendo, né, e também são para as pessoas que tomam muitas decisões no dia e começam a ficar saturadas de decisões. Então, essas dicas são para essas pessoas. Primeiro ponto, entenda a correlação do sono com o aprendizado e com a memória, né? O primeiro passo, um dos primeiros passos é essa aula, né? Nas próximas aulas eu vou falar mais sobre isso, vou falar muito sobre isso, são assuntos muito importantes, né? Quando a gente entende que há uma correlação de sono com a nossa capacidade de memorização e de aprendizado, a gente percebe que a gente precisa dormir, que a gente não pode ficar muito sem dormir, para a gente conseguir aprender e fixar o que a gente aprendeu.
Segundo ponto, dê prioridade para os seus descansos. Isso é um dos pontos mais importantes. Tem estudantes que não dão prioridade para isso. Tem estudantes que estudam e chegam lá e o hipocampo deles está totalmente completo de informações de curto prazo. Eles precisam dar um descanso para eles transferirem as informações para o córtex, para fixar aquelas informações, para tornar aquelas informações em memórias de longo prazo. Então, quando eles não descansam, eles estão simplesmente jogando fora, jogando horas de aprendizado fora, né? Então, após muitas horas de estudo, a performance de aprendizado cai drasticamente. Isso é nítido para todo mundo, mas a gente está vendo aqui cientificamente que isso procede. Então, entenda quando você está no seu limite mental. Então, quando uma pessoa está no limite mental, ela vai tentar aprender, tentar estudar, só que ela não vai conseguir absorver aquela informação. Então, descanso não é uma perda de tempo. Muito pelo contrário, o descanso é um ganho de tempo. O descanso é um tempo que tu está ganhando. Se tu não está descansando, se tu não está dormindo, se tu está dormindo pouco, tu vai perder tempo. Aí sim tu vai perder tempo com erros nas planilhas, com erros de informações, com releitura das informações, com estudar muito mais tempo para fixar a mesma coisa, né? Então, quando tu está bem descansado, é aí sim que tu está ganhando o teu tempo. Terceiro ponto, tire sonecas. Sonecas é uma das coisas mais importantes para os estudantes, é um dos aliados poderosíssimos dos estudantes. Inclusive eu já fiz uma aula sobre soneca, né? É um artifício poderoso, eu vou deixar também a referência aqui embaixo e no card. Então assiste essa aula de sonecas, mas basicamente a soneca é como se fosse um carregador. Tu tá plugando um carregador no teu cérebro para tu tá recarregando as energias, para tu tá também transferindo essas memórias para longo prazo, para tu conseguir liberar a tua capacidade de aprender mais coisas. Então, usa a soneca de tarde, usa a soneca naqueles momentos que tu tá cansado, é um aliado muito importante. E o quarto ponto, cuide da qualidade do seu sono, né? Então, alguns pontos aqui para cuidar da qualidade, os pontos, talvez os principais que eu citei aqui, né? São apenas alguns. Primeiro ponto, bloqueio de luz azul à noite. Se tu recebe muita luz azul, que é a luz azul, né? A luz azul é a luz que tem todas as frequências disponíveis no teu olho. Então, quando a gente bloqueia a frequência azul com filtros ou utilizando os óculos que bloqueiam a frequência azul, a gente está evitando que a gente receba muitos estímulos do nosso olho para a gente parar de produzir melatonina, porque o nosso corpo, o nosso cérebro acha que ainda é dia e a gente não produz a melatonina necessária para a gente entrar no momento de relaxamento. Então, a melatonina começa a estimular o sono e a gente não tem esse estímulo ao sono. Então, quando a gente quer dormir, a gente não dorme, a gente não consegue dormir. Então, para isso a gente evita receber estímulos de luz muito fortes durante a noite, né? Ou então a utilização de filtros que bloqueiam essa frequência azul. Segundo, evitar excesso de café e estimulantes à noite. Esse é um dos pontos mais principais para os estudantes, para as pessoas que precisam de energia, precisam recarregar energia e ficam tomando café, ao invés de tomar água, né? Ou estimulantes. A meia-vida da cafeína tem de 6 a 8 horas. Então, depois de 6 horas, quando tu tomou uma xícara de café, quando passa 6 horas, tu ainda tem 50% daquela mesma substância, daquela cafeína no teu corpo, ainda ativa. Então, quando tu toma muito café depois das 2 da tarde ali, tu passa das 2 até as 5 tomando café, tu vai chegar 10 horas da noite, 11 horas, meia-noite, não vai conseguir dormir. Ou então tu vai dormir e vai ficar ainda se revirando na noite, o teu sono não vai ser de muita qualidade, então presta atenção nisso que também é muito importante. Terceiro ponto, exercícios físicos, o exercício de circulação sanguínea, né? Qualquer coisa, musculação, caminhada, yoga, alongamentos, esportes, práticas de esportes, tudo que seja alguma coisa, escolhe alguma coisa que te dê a capacidade de tu repetir isso todos os dias, nem que seja uma caminhada, exposição ao sol também é importante. Faz isso
porque o teu corpo vai te agradecer e vai aumentar a qualidade do teu sono à noite. E aqui o último ponto, rotinas, rotinas, rotinas. Tenha rotinas, obedeça as tuas rotinas do teu corpo, de preferência alimentação nos mesmos horários, exercícios nos mesmos horários, estudos nos mesmos horários, dormir e acordar nos mesmos horários, porque a gente tem um ciclo próprio biológico no corpo e ele tendencialmente se regula pelos estímulos que a gente sofre ao longo do dia de alimentação, de exercícios, de conversas sociais nos mesmos horários, né? E também ele vai te dar sono. Se tu dorme sempre no mesmo horário, ele vai te dar sono no horário que tu quer dormir e ele vai te acordar no horário que tu quer acordar. Então, quanto mais rotina tu tiver na tua vida, melhor tu vai performar no teu corpo. Então, com esses pontos, eu sei que tu já consegue melhorar muito a qualidade do teu sono. Quinto ponto, cuide da quantidade de horas dormidas. Então, como a gente comentou, os fusos de sono são importantes e um dos pontos importantes para a gente aumentar a quantidade de fusos de sono é dormindo mais, né? Além de dormir melhor, dormir mais também. Então, pelo menos 5 ciclos de sono, que dá em torno de 7 horas e meia para a maioria das pessoas, né? Então, se tu é um estudante, se tu estuda muito no teu dia, eu recomendaria tu dormir no mínimo 7 horas, ali 7 horas e meia, 8 horas, enfim, quanto tempo for adaptável, mas buscar pelo menos dormir 5 ciclos de sono para tu regenerar essa capacidade de aprendizado e de memorização, tá? Então essas foram as dicas práticas, e se tu quiser saber mais sobre esse assunto e sobre todos os outros assuntos que dizem respeito ao sono, se inscreve no canal, eu vou seguir fazendo vídeos aqui no canal. Tem as redes sociais, Facebook e Instagram, que tu pode me acompanhar por lá também, e também tem um grupo no Telegram que eu posto conteúdos exclusivos, eu mando áudios lá, e também vou postar o PDF dessa aula e das outras aulas que tu já assistiu ou que tu vai assistir, eu posto o PDF lá. Então, se quiser me acompanhar, me acompanha lá pelo grupo do Telegram e pelas outras redes sociais e também pelo canal no YouTube, tá? Então, o vídeo de hoje é isso. Até o próximo vídeo. Bons estudos e bom sono pra ti.